Boa noite, pessoal. Como eu já havia falado há 2 semanas atrás, então agora a gente vai, como agora já chegamos no inverno, vamos falar um pouquinho de calor e vamos entrar no nosso próximo assunto, que é estudar ótica, certo? Então, o que a gente vai estudar agora? Até uma boa parte até perto do final do ano. A gente vai pegar uma parte online e depois uma parte presencial, se Deus quiser. A gente vai estudar presencialmente, depois a gente volta essa parte da ótica também, ok? Então a ótica, ela estuda as propriedades da luz, certo? Como ela é produzida, propagada, detectada, medida, tá? Então tudo que tem relacionamento com luz, a gente vai ver lentes, espelhos, a própria luz, as cores, formação de imagem, tudo a gente estuda em ótica, ok? E para fins de estudo a gente divide a ótica em 2 partes, a ótica física e a ótica geométrica. Óptica geométrica e ótica física. O que as duas fazem? Tá? A ótica física, tá? Ela está preocupada em como que o que é a luz, certo? A gente vai ver mais para frente que na realidade a luz é fóton, certo? Como é que é produzida lá dentro do átomo? Como que acontece isso, tá? E ela usa a luz, na verdade é um fenômeno quântico, mas a gente vai ver isso mais para frente, certo? No primeiro momento a gente vai estudar ótica apenas geométrica, ou seja, o que a ótica geométrica vai estudar? Ela estuda a luz, ela tipo assim, já vai pegar a luz pronta, certo? E vai apenas se concentrar, a gente vai apenas se concentrar em como que ela se comporta na natureza, ou seja, como que ela se propaga, como ela reflete, como funcionam as cores, certo? Sem se preocupar com como que a gente produz a luz, a gente já tem ela pronta e a gente só vai usar ela, ok? Tá? Então, para esse primeiro momento a gente vai usar a gente vai estudar agora a ótica geométrica. Então tudo que eu falar nas próximas aulas vai estar relacionado com ótica geométrica, ok? Então, para a ótica geométrica, o que é a luz? A luz é uma forma de energia radiante que sensibiliza os nossos órgãos visuais. Ela se propaga nos meios e também no vácuo, certo? Ok? Então, o que a gente pode dizer de luz, certo? O que ela sensibiliza os nossos órgãos visuais? Porque eu só consigo enxergar as coisas, certo? Nosso olho funciona como? A luz reflete nele e forma uma imagem lá dentro. A gente vai ver mais na frente como funciona isso, tá? Então essa energia, esses fótons, eles penetram no nosso olho e graças a isso a gente consegue enxergar, certo? Por quê? Tem energias, por exemplo, a energia infravermelha, que também é quase a mesma coisa, só muda a frequência e comprimento de onda, que ele não sensibiliza o nosso olho, só que a gente sente que a energia infravermelha é o calor, certo? Tem ondas de rádio, também é a mesma coisa que a luz, só que com energia maior, a gente não consegue perceber, tá? Então, são tipos de energia que caracteriza pelo seguinte: a gente consegue, ela sensibiliza o nosso campo visual, ok? Então essa é a luz, o conceito de luz na ótica geométrica, ok? Então, existem 2 tipos de elementos na natureza, vamos dizer assim. Tem os corpos que são luminosos, ou seja, eles produzem a própria luz. Exemplo, o sol, as estrelas, a chama de uma vela, certo? Eu já vi pegadinha, por exemplo, em um vestibular, o cara perguntar se uma vela ela era um corpo luminoso. A vela não é. Quem é luminoso é a chama, certo? Ok? Então, todo corpo que produz a sua própria luz, ele é luminoso. E todas as outras coisas são iluminadas, ou seja, eles apenas refletem a luz que chega nos outros corpos.
Então, por exemplo, como que a gente consegue enxergar os objetos? Como que eu consigo enxergar essa árvore que está ali, que está na nossa figura ali? O sol bate, a luz do sol, que é um corpo luminoso, ele reflete a luz na árvore, manda os raios de luz, a luz absorve uma parte dela é refletida, e essa parte que é refletida chega no meu olho, forma a imagem da árvore, eu consigo enxergar o formato dela, certo? Mas a luz, a árvore em si, não produz luz nenhuma, tanto é que quando o sol se esconde atrás da terra do outro lado lá, né? Para quem a terra plana, quando ele apaga ou quando ele vai para longe lá, o que acontece? Eu não consigo enxergar mais. Por quê? Porque a árvore ela não produz a sua própria luz. Mesma coisa das pessoas. A gente não consegue enxergar no escuro. Eu preciso ter uma iluminação ou durante o dia ou uma lâmpada. Se pegar um quarto totalmente escuro, a gente não consegue enxergar as pessoas. Ok? Então, corpo luminoso produz a sua própria luz, e iluminado precisa de um corpo luminoso para produzir a luz e refletir. Ele apenas reflete a luz dos outros corpos. Okay? Outro conceito importante que a gente precisa entender é de transparência, translucidez e opacidade. Também os corpos ou os meios também têm esses 3 tipos de características, certo? Acho que nenhum deles ninguém não sabe do que a gente está falando, tá? Então, meio transparente são corpos que se deixam atravessar totalmente pela luz. Então, ele não reflete a luz. Então, a luz, por exemplo, num vidro, a luz bate e simplesmente atravessa, certo? Então, ela não tem interação com esse meio, ela simplesmente atravessa. Então, ali, ó, o dedo do rapaz está do outro lado, a luz, ela bate, simplesmente a luz do sol vem, bate no dedo dele e volta, e o vidro quase que não tem interação nenhuma ali. A gente sabe que tem um vidrinho aqui, mas ele não interage, certo? Já o meio translúcido, ele deixa passar parte da luz. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, aqui nesse vidro fosco aqui, ó, a gente tem aqui atrás, eu acredito que é uma flor. Então, o que acontece? A luz da lâmpada do sol vai, atravessa ele, certo? Só que só uma parte consegue voltar. Então, eu sei que tem alguma coisa ali, uma penumbra ali atrás, mas eu não consigo ver por quê. Porque uma parte da luz o vidro bloqueou. Não consegui ver o que tem do outro lado. Isso a gente diz que é um meio translúcido. E já no meio opaco, certo? Que é uma parede, ele bloqueia toda a luz. Então, se eu jogar uma luz aqui, eu não consigo ver do outro lado, certo? A luz não consegue atravessar. Eles impedem a passagem da luz. No caso, a madeira e o concreto. Qualquer outra coisa, uma árvore, uma pessoa. Existem alguns peixes que são transparentes, mas a maioria dos objetos, eles se caracterizam nesse meio opaco aqui. Ok? Tá? A ótica geométrica também ela se caracteriza por 3 princípios. Tá? Tanto é que a nossa tarefa, já vou adiantando já, ela vai estar relacionada com esse primeiro aqui, ó, princípio da propagação retilínea da luz. Ok? Então, para a gente poder estudar a luz na ótica geométrica, a gente precisa entender que a luz ela se propaga em linha reta, certo? Como eu sei disso, tá? Uma das maneiras que eu consigo provar que a luz não faz curva é que os objetos, eles, quando você coloca um meio opaco na frente dele, ele atrás dele produz uma sombra, que é o nosso desenho aqui. Então tem uma árvore, que acontece? A luz vem, parte dos raios batem o formato da árvore aqui, onde não tem árvore, a luz bate no chão, certo? Tá vendo aqui, ó? E aonde tem árvore, o que acontece? Ela forma exatamente o formato dela. Se a luz fizesse curva, o que ia acontecer? O sol ia vir aqui e não ia ter, ele ia conseguir fazer com que ia pular a árvore por cima e não ter sombra aqui, ó. Certo? Então, uma das provas que a luz se propaga em linha reta é que os objetos todos têm sombra, ok? E a do trabalho vai ser um pouquinho diferente, mas está relacionado com esse daqui. O segundo princípio que a gente tem
é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Esse é meio complicado de entender, mas a gente vai tentar explicar. Até com esse desenho aqui fica bem mais fácil. Ele diz que o caminho seguido pela luz ele independe do sentido de propagação. O que significa? Que um raio de luz ele tanto vai quanto vem. Não importa o sentido que ele ocorre, se ele sempre vai ocorrer dos dois lados. Como que a gente pode exemplificar isso? Aqui a gente tem, por exemplo, um carro, olhando de cima, certo? Não está conseguindo ver isso. E eu tenho o espelho retrovisor aqui. Ó. No espelho retrovisor do carro, certo? O que acontece? Lembra, para a gente poder enxergar o menininho que está aqui atrás, o que ele precisa fazer? A luz do sol vai bater nele e de alguma forma tem que chegar no olho do motorista aqui. Então a luz do sol ela vem, bate aqui em todo o menininho. Uma parte desses raios eles chegam aqui no espelho. Quando ela bate aqui no espelho, ela reflete e vai lá dentro do olho do menino, do motorista, quer dizer, certo? Então, se essa luz ela vai daqui para cá, então significa que o motorista está enxergando o menino aqui atrás. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, a luz vem aqui, bate no espelho e vem para cá. Então a luz do sol está aqui em cima, aqui o sol. Vou desenhar o sol aqui pertinho de mim aqui. Está aqui. A luz do sol vem, bate no menino, vem para cá e aqui. Ok? Só que o que acontece com essa reversibilidade aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero apagar ele. Borracha. Só que a gente viu também que como é que esse menino pode enxergar ele aqui? Parte do raio sai do sol, vai bater no motorista, vai vir aqui e vai vir para cá. Ou seja, da mesma maneira que esse menino consegue, que o motorista consegue enxergar o menino lá atrás, o menino aqui de trás também consegue enxergar o motorista. Tá? Isso dá pra gente fazer em casa também, certo? De preferência com o carro parado, tá? Pega o pai de vocês lá um dia com o carro, vocês vão olhar assim, ó, sentem no banco de trás e pedem pro pai de vocês acertar, ou alguém que estiver aqui no motorista, né? Pede para acertar o retrovisor para que consiga enxergar você aqui atrás. A partir do momento que o motorista conseguir enxergar vocês, você também vai enxergar o motorista. Ou seja, o raio de luz ele vai fazer a mesma coisa ao contrário aqui, ó. Então, se o motorista consegue te ver, você também consegue ver o motorista. Então, se você acertar aqui para ver lá o teu olho ou ver o teu rosto, significa que você também consegue e vai ver o rosto do motorista. Esse é o segundo princípio, o princípio da reversibilidade dos raios. Ok, deixa eu pegar aqui também. Tá? E nós temos ainda um terceiro princípio, que é o princípio da independência dos raios de luz. Ok? Na ótica geométrica, tá? Isso é geométrica, a ótica física é outra coisa. A gente vai ver que ele até tem uma interação aqui. Mas um raio de luz, quando ele cruza com o outro, aqui, por exemplo, eu tenho uma luz azul e eu passo numa luz vermelha aqui, ela não vai se misturar ou vai desviar. Ele considera como se essa luz vermelha aqui não exista. Ele simplesmente passa. Assim como essa luz vermelha também vai aqui, ela vem para cá e está aqui. Se você jogar uma luz azul aqui no meio aqui, ela vai continuar exatamente iluminando aqui azul. O que pode acontecer aqui no meio, mas aí não por mistura de luz, que a luz ela não se mistura, mas ela vai, algumas vezes ela pode enganar o nosso olho e a gente enxergar, por exemplo, se eu pegar aqui, quem é bom de artes lá, eu acho que é azul e amarelo, você vai enxergar aqui, nessa interseção aqui, verde, mas ele vai chegar aqui da mesma cor, amarelo, e aqui a gente continua chegando azul do mesmo jeito, ou seja, elas não interferem uma na outra. Ok? Tá? Então, para essa semana, tá, nós vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente. Então eu não vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem lá, mas sim um trabalho prático.
Eu vou deixar 3 vídeos para vocês aqui, tá? Nós vamos fazer um experimento. Vocês irão fazer o experimento, tá? O experimento é sobre câmera escura, tá? Como eu falei, ele já está ali lá no comecinho. Ele mostra o princípio da propagação retilínea da luz. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu tenho 3 opções ali de câmeras escuras. Eu tenho os 3 vídeos ali. O primeiro é do Bickman, tá? Que é bem legal. E os 2 de baixo são do Manual do Mundo, tá? São experimentos bem simples. O máximo que vocês vão precisar papelão e fita, vamos dizer assim. Tem um que precisa de uma lentezinha, mas como eu falei, tem 3 opções para vocês fazerem, tá? Então o que eu quero que vocês façam, tá? Em primeiro lugar, trabalho, você pode fazer ele individualmente, certo? Que é o mais indicado, até para a gente estar em quarentena, tá? Mas excepcionalmente eu vou até deixar vocês fazerem em dupla, desde que respeitem a quarentena. Eu sei que tem alguns que moram perto, mas tem que ser em último caso, eu quero fazer com fulano de tal que faz perto, mas em último caso, certo? A princípio façam sozinhos, que é bem tranquilo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão montar o experimento, montar a câmera escura, fazer ela funcionar, certo? Vão gravar um videozinho, montar uma apresentação ou gravar um vídeo pelo celular mesmo, certo? Nesse vídeo, a ideia, eu quero que vocês me expliquem como que ela funciona. Os 3 vídeos eles até explicam como funciona ali, tá? E a nota de vocês vai ser pela explicação de como ele funciona. Se eu conseguir ver no vídeo que vocês enxergaram ou funcionou a câmera, tá? A câmera eu já fiz, dessas câmeras eu fiz pelo menos umas 50 vezes, todas elas funcionam. Todos os 3 tipos que tem ali eu já fiz e todos eles funcionam. Pelo menos quase todo ano a gente faz, os alunos fazem e funcionam. Então não tem como não funcionar, tá? Então eu quero que vocês façam, gravem um videozinho, que vocês conseguem postar o vídeo também na plataforma lá, no Google Sala de Aula, vocês conseguem postar o vídeo, ou se quiserem, se alguém tiver a habilidade de montar também ou tiver um canal no YouTube, posta o vídeo no YouTube, manda o link pra mim, que eu dou uma olhadinha lá também, certo? Videozinho rápido, não vai ficar meia hora falando, mas é só explicação, certo? As pessoas que forem fazer em dupla, ok? Os 2 têm que aparecer no vídeo. Tipo assim, eu fiz com fulano de tal, mas só ele fez. Aí ele, eu fiz e ele gravou. Não. Os 2 têm que aparecer. Se não aparecer, não vai valer. Certo? Tá? Como eu falei, estamos em quarentena, é para fazer sozinho, mas se por acaso, última necessidade lá, pode fazer até em trio, mas respeitem a quarentena, usem bastante álcool gel, sei lá, mas não vão colocar em risco por causa de um trabalho, tá? Eu até libero para fazer em duplas ou trios, mas eu quero que os 3 apareçam. Então, tô aqui falando de tal, fiz aqui, ajudei a fazer isso. Se quiser no vídeo mostrar a fabricação, também tá valendo, tá? Mas eu quero um vídeo também da explicação de como que ele funciona. Se por acaso alguma equipe não conseguir fazer, ou algum aluno não conseguir ter o resultado final de como que essa câmera funciona, tá? Quando a gente voltar, a gente retoma ele, leva para a escola e a gente mostra como fazer. Mas a explicação, a teoria, não tem como não fazer, porque ela vai funcionar. A teoria funciona pelo menos, certo? Ok? Tranquilo? Tá? Então assistam os 3 vídeos lá, escolham um deles, certo? Como eu falei, o primeiro é do Bickman e os 2 é do Iberê Tenório, do Manual do Mundo, tá? Eu não sei qual é a ordem aqui, mas ele faz um com uma caixinha pequenininha com foco. Esse é o mais complicadinho de fazer, mas é o que dá um resultado melhor, tá? E tem um do Manual do Mundo também, que ele usa uma caixa, só que o problema desse outro é que a caixa tem que ser gigantesca. Você tem uma caixa de... pelo menos uma caixa de fogão, uma coisa que você tem que entrar dentro da caixa. Tá?
E o de cima do Bikman é bem legalzinho também, só precisa caber a tua cabeça dentro da caixa. Tá? A caixa tem vários locais, supermercados, se você encontra... Não tem dificuldade nenhuma de encontrar uma caixa de papelão, certo? Que é o que vai precisar nos 3, pelo menos usa uma caixinha. Ok? Então, tenham uma boa noite, certo? E vocês terão uma semana para me apresentar esse videozinho, postar esse vídeo na Google Sala de Aula. Então, como eu falei, vocês podem postar o vídeo no link lá da própria... na sala de aula, em vez de postar uma foto, você vai postar um vídeo para mim. Ou vocês podem postar um vídeo no YouTube. Aí pode colocar ele ou como público ou como... Só não pode privado. É público e o outro... Esqueci o nome agora. Que aí vocês mandam o link, só quem tem o link. Esqueci o nome de como que é. Ok? Então, vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e uma boa semana.